Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Vamos às notícias e a primeira que eu quero mostrar para vocês aqui, trazer para vocês, é o pedido, não é, muito oportuno da juíza da 13ª Vara de Curitiba, juíza amiga de Sérgio Moro, que condenou Lula a 12 anos de cadeia. Ela se chama Gabriela Hard, que um tempo desse esteve também envolvida na situação do PCC que estava ameaçando sequestrar ou matar Sérgio Moro. Acho que todo mundo está lembrado disso. A juíza Gabriela Hard nunca escondeu a amizade que tem com Moro e a aproximação que tem também com Deltan Dallagnol. Vocês verificaram isso nos depoimentos que o Lula fez. Ela se mostrou bem parecida com Sérgio Moro, tratando um cidadão brasileiro como se fosse seu inimigo e defendendo o juiz Sérgio Moro. Enfim, a Gabriela Hart fez um pedido, estranho, mas tudo bem, oportuno, para ser transferida de Curitiba para Santa Catarina. Ela quer se mudar ou para Itajaí ou para Florianópolis, Floripa, lugar ali mais próximo, friozinho, muito gostoso. A Gabriela, o pai dela, inclusive, está com um processo no Tribunal de Contas da União, na mão do ministro Bruno Dantas, de ter envolvimento com uma empresa muito conhecida brasileira, a Petrobras. Mas enfim, a Gabi nesse momento pede transferência, ao que tudo indica, não é porque ela adora Floripa, simplesmente, ou Itajaí. É porque, na realidade, depois que o juiz Eduardo Apio, que não é ali da turma deles, da Lava Jato, entrou nos processos e começou a ouvir ali o Tacla Duran e agora intimou o Deltan Dallagnol, o sem foro privilegiado, a juíza talvez esteja pensando, olha, do jeito que as coisas estão, daqui a pouco esse negócio esbarra em mim, é melhor eu vazar da área do que ficar por aqui. Porque o Supremo Tribunal Federal também tem algumas coisas contra o seu Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol que tentou incriminar o Toffoli, o Dias Toffoli, ministro do STF, que também fazia maracutaias por trás para investigar a vida de Gilmar Mendes, que mentiram para Rosa Weber. Enfim, o Deltan Dallagnol e o Moro não são pessoas bem vistas no Supremo Tribunal Federal. E pelo andar da carruagem, Tribunal Superior Eleitoral caçou Deltan Dallagnol, que está usando até de marcha para Jesus para dizer que foi injustiçado, que é a pessoa mais honesta do mundo. Enfim, a Gabi, nesse momento, quer se distanciar desses problemões, desses embrólios, que está junto com ela também o TRF4, que de vez em quando se mete na situação, sempre blindando o Moro, protegendo o Sérgio Moro, protegendo o Deltan Dallagnol. Agora, por exemplo, impediu que o Palocci ouvisse novamente, impediu que o Palocci fosse ouvido pelo juiz Apio, porque o juiz Apio disse, tem alguma coisa estranha, eu quero ouvir o Palocci, porque ele diz que teve algumas pressões e tal para ele assinar, para ele testemunhar, enfim, é uma coisa de louco. E o CEF diz o seguinte, a Lava Jato estava grampeando tudo ali legalmente, até meus advogados, até uma cela onde eu estava, enfim, a coisa está piorando a cada dia. O juiz Apio já mandou ouvir o Deltan Dallagnol. A Gabriela está com muito medo, porque a turma que estava tendo poder naquela época, alguns foram aposentados, outros afastados, e o Deltan Dallagnol agora que ganhou foro privilegiado, já não tem mais. O único amiguíssimo dela também é o Moro e companhia, só que estão na mira da justiça. A Gabi está pedindo para sair. Senhoras e senhores, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Se tratando sobre a questão do Vini Júnior, a coisa foi tão feia, que o próprio presidente Lula teve que se pronunciar pedindo providências, tanto da FIFA, da Federação de Futebol Internacional, para que essas coisas não ocorram e que eles não façam desse ato racista como se fosse, é um ato comum, a gente tem que aguentar mesmo. Não é por aí. Eu acho que até os times demoraram muito a se posicionar,
O Real Madrid disse que é crime de ódio o que fizeram com o Vini Júnior. O premier espanhol, não é, Pedro Sánchez, se reuniu com o Vini, pediu desculpa e tal, mas o que eu não vi foi pedir ali a punição daqueles que utilizaram disso. Ah, é muita gente. E daí? Muita gente, o que é que aconteceu aqui no Brasil? Por a gente tolerar muita gente, aconteceu dia 8 de janeiro, aquela invasão na esplanada dos ministérios, aquela invasão na Praça dos Três Poderes, o quebra-quebra, uma tentativa de golpe. Se a gente vai tolerando os intolerantes, a cada dia eles crescem, se acham mais. Aliás, graças a Deus que no Brasil, o maior dos intolerantes, que era representante deles todos, que era o Jair Bolsonaro, este foi embora. Já não se vê mais bandeiras tremulando pelo meio da rua ou gente limpando as partes íntimas com a bandeira do Brasil. Isso é importante para nós, que aquela loucura está um pouco esfriada. Por quê? Porque o Jair mostrou quem ele realmente era. O Jair é apenas um palhaço, um fantoche, aquele fanfarrão, aquela pessoa que, eu vou fazer, vou mandar acabar. Vocês viram que não tinha nada daquilo, não tinha força. E eu sempre falei, não tem força para dar um golpe, mas vai querer dar até o fim. Então o governo Lula vai chamar, o Itamaraty vai chamar, e com certeza já chamou ali nos bastidores, porque todo mundo está sabendo, a embaixadora da Espanha no Brasil para prestar esclarecimento e falar sobre essa situação. Porque apesar do Pedro Sánchez, primeiro-ministro lá da Espanha, ter se reunido com o Vini Júnior, não houve qualquer nova, eu diria, dispositivo ou atitude que desse que a gente pudesse ter uma tranquilidade nos estádios de futebol. No dia que estavam jogando Valência e Real Madrid, colocaram um boneco do Vini Júnior, né, como um ótimo jogador e tal, e a outra turma se enfureceu, e se enfurece, mas mostra o que é. Uma coisa é você ficar com raiva de um jogador porque fez um passe contrário ao teu time, outra coisa é você utilizar a cor para exacerbar o teu ódio, o que está dentro de você. Porque ninguém nasce racista, ninguém nasce assim, as pessoas aprendem a ser assim. Mas enfim, está certíssimo o presidente Lula ao fazer isso, porque se tornou uma notícia mundial. O presidente tem que se mostrar realmente que é líder de um país antirracismo e que o Brasil voltou aos eixos das relações internacionais. E falando sobre as relações internacionais, minha gente, eu achei muito ridícula a cobertura que a mídia corporativa, esta mesma mídia que o Orlando Silva é louco para agradar, essa mesma mídia que às vezes o Paulo Pimenta acha que é o máximo, essa mesma mídia faz uma performance da cobertura do presidente Lula lá no Japão, nas reuniões do G7, como se fosse coisa deles. Eles interpretam de acordo com o que eles querem. Eles querem que os Estados Unidos permaneça no cenário mundial como principal fornecedor, como principal negociador de tudo e de manda-chuva de tudo, e tudo que os Estados Unidos fazem, então eles têm que dizer amém. Ou seja, tudo que o mundo ocidental projeta, a Globo e as companhias normalmente dizem amém. E se o Lula faz alguma coisa contrária a essa ideologia, eles metem um cacete no Lula, falam que não houve acordo, falam que não é legal, que não é bacana, que o Lula não está agindo desse jeito. Então eu achei ridícula. Eles estão fazendo da ideologia algo maior do que a realidade do que está acontecendo. O presidente Lula não é obrigado, por exemplo, a se reunir com o Zelensky de alguma maneira, ali em particular, para dizer estamos de acordo, porque o que o Zelensky quer é bater foto. O que o Zelensky quer é dizer, olha, o Brasil também está com a gente, fulano também está com a gente, esse aqui também está com a gente. É impor essa divisão. Aí fica mais difícil ainda, porque se você quer negociar, principalmente negociando com aquele que está invadido, com aquele que invadiu, você tem que persuadir aquele que está vencendo a guerra que te invadiu a sair do teu campo. Mas o que o Zelensky faz é ser um grande paspalho, um grande palhaço. Aliás, o presidente Lula falou o seguinte sobre... que o presidente achou na sua agenda, ele quer me encontrar momento tal, tal tempo. Ou seja, porque o presidente Lula não queria transparecer. Vou me reunir somente eu e o Putin. O presidente Lula, por exemplo, não foi
A Rússia, exatamente por isso, mandou um representante para lá conversar e outros representantes conversaram com o Zelensky. O que o presidente Lula não pode fazer, e não fez, é se comprometer de um lado, mostrando que está do lado de um da guerra. Ah, Kias, mas foi o cara que invadiu o outro. Nós sabemos disso. Mas as relações internacionais, elas não são só fígado. Elas passam por a questão política, questão econômica. A Rússia alinhada ao Brasil, a Ucrânia também tem acordos com o Brasil, mas a gente tem que pesar na balança essa situação. E o G7, por exemplo, o que representa? O presidente Lula colocou isso em voga. O que representa o G7? O G7 era um grupo, a priori, dos 7 países mais ricos do mundo. Mas quem são os 7 países mais ricos do mundo? Ora, se a gente for contar a questão do PIB, você tem Estados Unidos, China. Pô, se eu conto no dedo Estados Unidos e China, aí vem Japão, Alemanha, Reino Unido, França, vem mais o Canadá, a Itália, a Rússia, o próprio Brasil. Você vem aí e pergunta, o G7 representa o quê? Porque se a China é a segunda maior economia do mundo e não está no grupo do G7, então é estranho. E é isso que o Lula quis falar ali no momento, falou, e disse o seguinte, olha, creio que essa representatividade pode ser maior, porque se é o G7, mas é os países alinhados aos Estados Unidos, é os países ricos, mas alinhados aos Estados Unidos, que não querem uma aproximação com a China, porque eles dizem o seguinte, na China não tem eleições livres, então por conta disso não entra nesse clube, que é um clube nosso, o clube do G7 criado por nós para formar as diretrizes econômicas que a gente quer. A China, por não ter algumas qualidades, não entra. Mas enfim, o presidente Lula sabe onde pisa, é um executivo, é um diplomata muito experiente, sabe caminhar a passos seguros para que não nos comprometamos. E é preciso que a Globo, o SBT e as empresas do mundo corporativo de mídia entendam que nós não estamos mais em 1989, quando os Estados Unidos estavam comemorando a derrocada da União Soviética. Isso já passou, essas situações já passaram. Os Estados Unidos hoje está ali de igual para igual com a China. Não é mais como era antigamente. Nós não estamos mais numa guerra fria. Não é preciso dizer amém, amém para tudo que os Estados Unidos faz. E nem a tudo que a China ou outros países fazem. É preciso ter um comércio amplo. O próprio Estados Unidos tem a China como grande parceiro econômico, mas não quer que os outros tenham essa parceria tão grande. Além de outras situações geopolíticas. Quer implantar a OTAN para todo mundo. É bom que a gente tenha proteção, mas é bom também que a gente saiba onde pisar. Essa tara da Globo e dos jornalistas, economistas para o lado dos Estados Unidos chega a beirar a doidice. Nós não estamos mais na década de 80. Estamos em 2023, onde a China desponta como maior exportadora de muita coisa para todo mundo. E é preciso a gente enxergar isso. Porque se a gente não enxerga isso, fica complicado ter uma visão erradíssima disso. E aí fala sobre o Zelensky. O Zelensky é o máximo. Olha, o Zelensky é um grande problema. O Zelensky é uma bosta. Para mim é um camarada mais idiota, oportunista que existe no mundo. E foi usado pelos Estados Unidos, aí todo mundo, olha o Zelensky pelo povo dele. Se não fosse o Zelensky, também não teria guerra. Mas foi a Rússia que invadiu, verdade. Eu também desaprovo, vocês que acompanham o canal Critica Brasil, a invasão por qualquer um país. Mas vocês sabem como começou isso. Você sabe que poderia ter sido evitada. O Zelensky comprou uma briga que não podia vencer no momento. Foi um paspalho, um palhaço. Fez a sua campanha parecida com o Bolsonaro aqui, utilizando tiro, utilizando armas, e é muito chegado ao neofascismo. Então, essa situação, nada contra a Ucrânia. Os ucranianos são uma coisa. É preciso que a gente sempre separe isso. Bolsonaro era uma coisa, o Brasil era outra. Eu atacava ali, criticava o Bolsonaro, não o Brasil. O Brasil é totalmente diferente. Assim mesmo é a Ucrânia e o seu representante, que é um paspalho. Agora, a Ucrânia não. O país Ucrânia, a população ucrânia que está sofrendo com isso, é que mais perde com essa situação. Porque aí você não negocia nem de um lado nem de um outro, a guerra continua e os grandes exportadores de arma continuam rindo
da cara do imbecil, de imbecil acho que não tem muita coisa não, que deve estar levando dele por trás. Esmaga no like, pessoal. Critica Brasil falando a verdade doa em quem doer. Compartilhe o vídeo, dá o joinha. Tchau.